Oiê, vamos falar da UEA? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais de redação da UEA, especificamente no parágrafo de introdução, quero aqui falar para vocês o que existe de comum de 11 redações nota máxima, tanto de macro quanto de cis, quando eles tiveram que escrever uma introdução. Então, o que essa introdução tem de comum que você pode pegar como exemplo para a sua redação? O que eu quero que você saiba é que não necessariamente escrever uma boa introdução ou uma introdução como de uma redação nota máxima garante a sua nota ser uma nota máxima também. Vale lembrar que quando você escreve uma redação, é avaliado todo o texto, os parágrafos e inclusive as orações do que você escreveu em cada uma das linhas. Então é de forma gratuita que a gente tem 3 critérios de correção para poder avaliar cada uma das partes do texto. Então você pode escrever uma introdução muito boa e aí você tem um desenvolvimento mais ou menos e uma conclusão ruim. Ou você vai falar para mim que você nunca assistiu uma série que começou muito bem, o meio desandou e o final foi muito ruim. Então eu quero que você entenda que sim, uma boa introdução causa uma boa primeira impressão para o corretor, só que eu quero que você entenda também que se você escreveu uma introdução muito boa e o desenvolvimento e a conclusão você escreveu mais ou menos, a sua nota pode sim ser mais ou menos. E claro que eu não estou falando isso do meu achismo e nem muito menos do que eu estou pensando, que eu estou tirando isso da minha cachola, mas que eu retirei isso dos drives que a gente tem dos desempenhos médios. A gente vai ter desde o ano de 2020 até 2024 que vão ter as cartilhas de redação, ao qual eu também peguei essas redações para poder dar uma olhada nas redações que são nota máxima do macro e do cis. Então se você quiser dar uma olhada no desempenhos médios, que faz um trabalho sensacional de criar essas cartilhas, falar com os alunos aprovados em medicina, dá uma olhada no link aqui embaixo do vídeo, ou você pode escanear esse código QR também para poder ver como que essas pessoas escreveram essas redações, inclusive depoimentos de alunos. É um trabalho muito legal que precisa ser, sim, valorizado. Então das 5 cartilhas, as quais eu analisei, a gente vai ter as cartilhas de 2024, 2023, 2022 e 2020 com redações nota máxima. A única que não inclui uma redação com nota máxima é a cartilha que a gente vai ter da UEA de 2021. Eu acho que a gente vai ter um número até que suficiente de redações, como a gente ter 11 redações nota máxima, que faz com que a gente tenha esse entendimento do que a gente categoriza como uma redação nota máxima. Vale lembrar que a gente vai ter outras notas, como por exemplo, a gente no macro que tirou 24, que tirou 20, que tirou 25, que passou em medicina, e pessoa do cis que tirou 10, que tirou 9, que tirou 8, que está também fazendo medicina. Então eu quero que você entenda que sim, tirar uma nota máxima na redação é uma coisa boa. É uma coisa que é primordial para passar em medicina? Não necessariamente. Até porque você também tem a nota das outras partes que você tem de pontuação da sua prova, que se unem com a redação que fazem aí você passar em medicina. Apesar de não ser obrigatório estar colocado isso no que a gente tem nos critérios de correção, todas as redações aparecem com um repertório e explicando esse repertório. Vale lembrar que o corretor não é esperado de saber do repertório ou muito menos de que ele já tenha esse entendimento que você não precise explicar. Quando a gente analisa uma redação argumentativa, a gente está analisando o seu processo de argumentação, como você expõe um fato, como você explica ele e, por fim, como que você vai trabalhar toda essa argumentação. Então não é que você está pensando que o corretor não conheça um repertório, mas é você apresentar essa ideia e aí você mostrar o que essa ideia vai adicionar para depois a sua argumentação. Então é muito comum ter um filme, ter um conhecimento que, inclusive, muitas das redações não utilizaram repertórios exclusivos do tema. Então a gente tem uma apresentação de um repertório e aí a apresentação desse repertório vai fazer com que você tenha uma abertura, de que você tenha do conceito de explicando qual que é a ideia geral desse termo, para aí depois fazer o próximo passo. O próximo passo seria fazer então, com as palavras específicas do tema, fazer como que a gente tem esse salto desse assunto se conectar para poder falar das palavras do tema. Pensa quando você está conversando com seus amigos, como que vocês pulam de assunto? Por exemplo, se você tem que falar para o seu amigo que semana que vem você vai conseguir ir na festa, vocês podem estar falando, por exemplo, de uma outra conversa que vocês estavam lembrando, de uma cena engraçada que vocês viram em uma outra cena de aniversário, e aí você faz essa conexão. Ah, é verdade, eu também tenho que falar para o meu amigo que na semana que vem eu posso ir na festa de aniversário. Ou se não, tem um amigo seu devendo dinheiro. E aí você tenta achar uma coisa que se conecta na conversa para poder falar sobre dever dinheiro.
Como, por exemplo, se ele estava devendo de uma antiga noite que vocês foram para uma pizzaria, e aí vocês comeram pizza, vocês podem estar numa cantina, e aí ele fala, putz, não tem mais pizza. E aí você pode falar, pô, falando nisso, você tá me devendo dinheiro. Fala assim, ah, é verdade, passa o Pix aí que eu vou te pagar. Então, essas conexões são o que fazem você conseguir pegar esse repertório e conectar com as palavras do tema. Até porque um dos critérios de correção da redação da OEA é colocar todas as palavras do tema. Então, você vai fazer essa apresentação do repertório, você conecta fazendo um paralelo com o que tem com as palavras do tema para poder fazer sentido de por que você colocou aquele repertório. Então o repertório tem que fazer sentido de ter sido colocado. Um bom indicativo de você perceber se o seu repertório está sendo bem utilizado ou não é retira a parte que você explica do seu repertório. Faz falta? Se faz falta é porque o repertório está sendo bem utilizado. Se não faz falta, é porque aquele repertório foi mal utilizado e, inclusive, ele pode deixar de estar ali da redação. A partir daí, a maioria das redações que a gente vai ter, então, vão ter que os parágrafos de introdução têm de 3 a 4 pontos finais. Esse é mais ou menos um indicativo, não é necessariamente uma obrigação, fazendo com que, então, finalmente, a gente tenha a explicação de por que esse tema continua existindo e fazer, então, uma necessidade desse debate explicando por que ele continua existindo. Lógico que de tema para tema, isso pode modificar, porque a gente vai ter temas que são ou de você responder uma pergunta, ou você falar o que limita o entre, então quando que uma coisa vira outra, até mesmo de você responder um lado ou um outro, mas você fazer essa apresentação do tema, já vai falar, então você decidiu um lado, você decidiu pelo sim, e você decidir pelo sim, vocês precisam explicar então, por que sim? E aí você vai ter ideias dos textos motivadores que vão criar as suas duas teses. Essas suas duas teses são o que são trabalhado no desenvolvimento número 1 e no desenvolvimento número 2. Pode até estar se perguntando se há a possibilidade de você fazer apenas um parágrafo de desenvolvimento. O que vai acontecer é que não há algo que te impeça de fazer ou um desenvolvimento ou 3 desenvolvimentos. Mas aí que está o problema. Geralmente é muito mais comum que a gente tenha redações com 4 parágrafos do que redação com 3 parágrafos e 5 parágrafos. Então tá tão comum, é tão normal você esperar que isso já aconteça, que não existe algo que faça você conseguir ter tantas provas de que sim, você poderia escrever uma redação com 3 parágrafos ou uma redação com 5 parágrafos. Então eu aconselho que você trabalhe com 2 teses, até porque por ser 30 linhas, é espaço o suficiente para você trabalhar muito bem 2 ideias e você não precisar trabalhar ou apenas uma ideia ou 3 ideias, porque 3 ideias ficaria com muito pouco espaço para trabalhar elas com uma grande espaço e até com um tempo o suficiente. Então é mais ou menos você pensar, pô, qual que é o tipo de gol mais comum do futebol? É gol chutando ou gol dando bicicleta? Tipo assim, não é porque tem uma falta de gol de bicicleta que é impossível, mas é tão comum fazer gol chutando que você fica pensando, pô, mas será mesmo que você precisa tentar agora no vestibular dar um gol de bicicleta? Então assim, tenta fazer um texto de 4 parágrafos que você muito provavelmente não vai ter problema nenhum. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui como que a gente pode entender um pouquinho mais do que existe de comum esses parágrafos de introdução de nota máxima da OEA. Quero que você entenda mais uma vez que uma redação com uma nota máxima não significa que você também tem que seguir todas essas estipulações. O que aqui eu tô colocando é que geralmente os alunos têm a tendência de colocar esse repertório, aproximar com as palavras do tema e aí determinar qual que é o lado que vamos ter da pergunta temática ou da frase temática. Você pode primeiro apresentar as palavras do tema e depois já apresentar a sua discussão sem apresentar repertório? Logicamente você pode. O que aqui eu tô colocando é o que existe de comum das redações que pode te ajudar. E que inclusive essas redações nem utilizam tantos repertórios que são distantes de um tema. Você tem repertório que vai desde você falar de Thomas More e Utopia, você também tem até mesmo de pessoas que falam do que tem do exemplo da frase que existe na bandeira do Brasil de ordem e progresso, da Constituição Federal, até repertórios que vão de partes mais específicas, como o dilema das redes, quando a gente teve de temas que falavam da internet. Então eu quero que você entenda que não é que você precisa saber de repertório específico, mas geralmente isso te ajuda e é mais fácil de digerir quando você precisa fazer uma redação. Inclusive, se tem alguma dúvida ou alguma coisa que você gostaria de perguntar, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E vale lembrar que também o meu curso de redação da OEA está disponível pelo valor de R$40 pelo cupom que tem aqui embaixo do vídeo. Se você quiser dar uma olhada em outros parágrafos, que tem tanto de introdução, desenvolvimento, conclusão e análise de redações nota máxima, inclusive de notas boas e até umas notas um pouco mais abaixo, que são de pessoas aprovadas, eu analiso essas redações, explico para você o critério de correção e até estratégias para você poder escrever uma
boa redação da OEA. E caso você ache que o preço não valeu a pena e que você não gostou muito bem do curso, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias no link aqui embaixo do vídeo ou escaneando esse código QR aqui na tela com a câmera do seu celular. E caso você queira ver em prática como que eu analiso esses parágrafos de introdução, tem esse vídeo aqui na direita que é um vídeo que eu já fiz há faz bastante tempo já, de 3 introduções que a gente tem da redação da OEA, baseando-se a respeito de um tema só. Ou se não, você quer ver um vídeo mais atual, com que eu falo com um pouquinho mais de tempo, que eu achei até engraçado, porque o vídeo que eu falo de 3 parágrafos de introdução, eu falo por uns 8 minutos, esse vídeo eu falo de 4 parágrafos de introdução que eu tenho por 20 minutos falando. Então eu acho que talvez eu tenha até exagerado um pouquinho, eu espero que quando eu for fazer o vídeo de 5 exemplos de parágrafo de introdução, eu não acabe fazendo por 40 minutos. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!